Vamos lá então, doutor, hoje a gente escolheu o seguinte tema para conversarmos aqui, também o pessoal que quiser perguntar sobre esse tema e outros problemas, né, outras dúvidas, também pode mandar a sua pergunta pelo WhatsApp, que é o 999-310008, e também pelo chat, né, na nossa live no YouTube do jornal O Comércio. O nosso tema de hoje são as úlceras. Doutor, o que caracteriza uma úlcera? Então vamos lá. Uma úlcera é como se fosse uma ferida. A gente está falando de úlcera no estômago, né? Ou estômago, duodeno, as úlceras do trato digestivo superior. Sim. Então, as úlceras, ela é como se fosse uma ferida no estômago que acaba cometendo uma camada um pouquinho mais profunda que chega aí na sua mucosa. Então, porque às vezes tem que diferenciar de uma erosão, que é uma lesão um pouquinho mais superficial. Claro, às vezes essa diferenciação é meio no olho, né? Mas quando a gente acha que está um pouquinho mais profundo, ele caracteriza como uma úlcera. A principal etiologia, né, são as úlceras pépticas, né, que tem relação com acidez ou com H. pylori. Mas lembrando que a gente sempre tem que ficar atento que úlceras aí no trato digestivo fazem diagnóstico diferencial com câncer, com tumores, faz diagnóstico diferencial com doenças infecciosas, pega citomegalovírus, o herpes, ficar atento também em doenças autoimunes, pode acontecer ter úlceras e fazer o diagnóstico de doença de Crohn também. Então, assim, o leque diagnóstico é amplo, mas o mais comum é ter relação aí com as úlceras pépticas. Ô doutor, as úlceras, elas podem atingir esôfago, estômago e o duodeno, correto? E elas possuem as mesmas características em cada órgão? Vamos lá. Entre esôfago e estômago e duodeno é um pouquinho diferente. Esôfago, a gente pensa num tipo de etiologia, a maior parte das vezes, né? É mais comum ter correlação com doença do refluxo, mas também é muito comum a gente ver as úlceras infecciosas aí, que tem relação com infecção, como o herpes, como o citomegalovírus. E também, úlcera no esôfago, a gente tem que sempre ficar atento com tumores, né? Já no estômago e no duodeno, não. A etiologia mais comum de úlceras são as úlceras pépticas, né? Que tem relação aí com acidez, que tem relação com a infecção pelo H. pylori, que tem relação com o uso de anti-inflamatório, e aí é muito parecido estômago e duodeno. Doutor, em relação a sintomas, né, o que o paciente apresenta quando ele está desenvolvendo uma úlcera? E os sintomas, eles são diferentes dependendo do local da úlcera? Então vamos lá. O principal sintoma é dor, né? Dor no estômago, na topografia do estômago, né? Então dor no andar superior do abdômen. O mais comum seria doer no centro, né? Do abdômen, mas pode doer pro lado esquerdo, pode doer pro lado direito, até porque às vezes o estômago e o duodeno ali ficam na transição de toda a região. Muitas vezes pode ter relação com a alimentação, o paciente come, pode piorar a dor, tem alguns casos que, conforme a posição, também pode melhorar comendo. É muito frequente também os pacientes falar com um sintoma assim de fome constante, é até estranho, né? Pois é. Esse sintoma, eu tô com uma fome, sempre com fome. Um estômago meio vazio, também pode ter correlação com úlcera, mas pode dar enjoo, pode dar vômito, pode dar sintomas de má digestão. Então, a apresentação clínica é diversa, né? Bom, doutor, meio-dia e 35, o Sidney Jacinto, nosso ouvinte, está relatando um caso que aconteceu com ele ontem, olha só. Pergunta para o doutor, ontem senti muita dor no estômago, cheguei a desmaiar, fui para a UPA, tomei medicamento, e hoje me sinto tonto. Fiquei meio que apagado por 1h30, mais ou menos. Tem que investigar, né, doutor? O que pode ser aí uma dor muito intensa de estômago, quase seguida de um desmaio, né? Então, uma dor em crise, né? Uma coisa que a gente tem que ficar sempre atento, que acaba entrando aí como diagnóstico diferencial das doenças ulcerosas, das gastrites, é a pedra na vesícula. Então, uma colelitíase pode dar uma dor em crise, uma dor incapacitante, e às vezes fez medicação mais potente para dor, talvez a tontura. Então, eu pensaria nesse tipo de situação. Também pode acontecer infecções gastrointestinais, pode ser que não tenha dado diarreia ainda, mas pode ter feito uma gastroenterite e começar com uma dor bem intensa. Então, eu pensaria mais nesse tipo de situação. Como uma situação aguda, a ideia é sempre tentar afastar aí algo infeccioso ou algo cirúrgico, mas se permanecer com sintomas contínuos aí em algumas semanas, aí eu penso que vale a pena uma endoscopia, uma ecografia de abdômen. Num caso como esse, doutor, qual é o primeiro exame a se fazer? É uma endoscopia? Eu não gosto de fazer endoscopia de cara, assim. Claro, tem que ver o exame físico, eu sempre gosto de fazer um exame laboratorial, ver se tem algum indício
de algo de infecção. Eu gosto de fazer ultrassom nesse tipo de situação, porque muitas vezes faz diagnóstico de pedra na vesícula. Mas se o paciente tem aí um histórico de risco para úlcera, por exemplo, já teve H. pylori, ou tem H. pylori diagnosticado e não tratou, ou utilizou algum anti-inflamatório, ou AS, que também são medicamentos que acabam agredindo muito o estômago, aí pode até fazer endoscopia aí como um dos primeiros exames. Mas a ideia inicial é estabilizar o paciente e tentar melhorar o sintoma, melhorar a dor, né? Legal. A nossa ouvinte aqui, a Marisa Aparecida, diz que tem uma endoscopia com o doutor marcada para o mês que vem, mas ela faz uma pergunta que é bem interessante, doutor. Faz 1 ano que ela fez cirurgia de hérnia de hiato, mas de uns meses para cá, os mesmos sintomas de antes da cirurgia. Refluxo, dor no abdômen, azia, ela sente desconforto e aí vem a questão, será que voltou a hérnia novamente? Pode acontecer, doutor? Pode acontecer. Então, assim, operou a hérnia de hiato, operou a hérnia, né, faz uma funduplicatura, que é a gente faz uma volta com o fundo gástrico fechando o esôfago novamente, então a tendência é melhorar do refluxo, da azia, regurgitação, esse tipo de sintoma. Às vezes o paciente tem dor na topografia do estômago, às vezes tem que avaliar melhor se não tem H. pylori, se não tem uma dispepsia ou uma gastrite nervosa, mas ela falou que voltou a ter azia, né? Então a ideia é refazer o exame, uma nova endoscopia para avaliar a parte anatômica, entender se essa cirurgia está bem posicionada, se a funduplicatura não migrou, se não refez uma hérnia. Pode acontecer, às vezes, ter ficado muito apertado, às vezes nem é refluxo que está acontecendo, a comida não desce e está fazendo sintomatologia porque a comida fica parada ali. Então, eu penso que nesse tipo de situação cabe muito bem aí a realização de uma endoscopia nova. Já está marcada lá com o Dr. Ricardo em novembro. O doutor, voltando à questão das úlceras, né? A gente sabe que o fator psicológico ele é influenciador em muitos problemas, principalmente estomacais e intestinais. Né? No caso das úlceras, o fator psicológico também pode ser um influenciador? Então vamos lá, assim, é muito comum as pessoas falarem, eu tenho uma úlcera nervosa, né? Sim. Mas assim, na realidade o estômago não vai fazer uma úlcera pelo fato de estar com estresse ou com depressão, com ansiedade, nervosismo. O que acontece, se o paciente tiver uma úlcera e estiver com estado aí emocional alterado, acaba intensificando mais a sintomatologia. Mas não é o nervosismo que vai fazer a úlcera. A úlcera tem a fisiopatologia bem definida, que muitas vezes tem relação aí com a infecção pelo H. pylori e relação muito frequente com o uso de anti-inflamatório, até porque são medicamentos que são muitas vezes utilizados sem orientação médica, facilmente comprados em qualquer farmácia, não precisa receita, só que a gente tem que tomar sempre muito cuidado, porque é frequente aí eles agredirem um pouco mais o estômago. Essa era uma pergunta que eu tinha selecionado aqui. Como o uso de anti-inflamatórios e analgésicos de forma descontrolada, né, e dá para a gente colocar aí os antibióticos também, pode favorecer o surgimento de úlceras, doutor? O anti-inflamatório é um problema, né? Porque que ele faz? Ele acaba atuando numa enzima, na ciclooxigenase, e daí o que acontece é que a secreção de muco diminui, a secreção ácida fica igual, então aquela camada de muco que protegia o estômago contra a doença ulcerosa acaba se perdendo, e daí tem toda a formação aí de corrosão do revestimento pela acidez gástrica. Eu sempre falo, a ideia de anti-inflamatório é usar com orientação, sempre usar um ciclo curto, o menor ciclo possível. Se o paciente vai ter que utilizar um período maior, ou se ele já tem o histórico que dói o estômago, ou úlcera, sempre usar um bloqueador da acidez como profilaxia. Então, a gente tem que sempre ficar atento, porque assim, a gente vive muita complicação de uso de anti-inflamatório. Também tem que ficar atento ao anti-inflamatório com alterações renais, porque ele também diminui a filtração renal. Aí você pega um paciente idoso, que já toma S, já toma outros medicamentos para coagulação, toma anti-inflamatório, altera o rim, faz úlcera, então a coisa se complica. O anti-inflamatório, então, é o maior vilão aí entre os medicamentos para poder desenvolver uma úlcera, né, doutor? Isso, perfeito. O antibiótico não tem muita correlação com a formação de úlcera, tem mais correlação às vezes com microbiota, às vezes tem alguns pacientes que referem dor de estômago pelo uso do anti-inflamatório, náuseas e vômitos, mas não é que ele faça a formação de úlceras. Muito bem, o Jonas está perguntando aqui, boa tarde, doutor, o que seria uma gastrite crônica discreta inativa? Então, vamos lá, esse é um laudo histopatológico, né? Foi um laudo de biópsia, possivelmente. É difícil o revestimento vir totalmente sem nada de inflamação, mas como está descrito ali, é uma inflamação crônica, uma inflamação que tem uma correlação com um tipo de célula específica, que são os linfócitos ou mononucleares.
Mas é uma gastrite inativa que ele fala, então às vezes é pela própria proteção do estômago, migra um pouco de célula inflamatória, mas se o paciente não tiver sintoma, eu não faria nada nesse tipo de situação. Muito bem, a nossa ouvinte aqui, a Maria Helena Borges, ela mandou umas imagens aqui de um exame, vou mostrar aqui para o doutor, tá, Maria, para ver se ele consegue te ajudar. Acredito que até foi feito aqui no Centro de Saúde de São Camilo, provavelmente foi o doutor que fez. Né? Doutor, olha a minha endoscopia, eu sofro muito com isso, quase não consigo comer, pois me dá muita tosse. O que eu devo tomar? Doutor, só olhando essas imagens já se consegue ter alguma ideia do que está acontecendo aí com a Maria? Então vamos lá, ele parece que está um pouquinho aberto a entrada do estômago, assim, tosse pode ter correlação com refluxo, mas muitas vezes tem uma abrangência aí multidiagnósticos, né? Então a gente tem que ficar atento que pode estar voltando ácido, pode ter uma sinusite posterior, uma sinusopatia crônica, que também faz um gotejamento posterior, que pode também fazer tosse. Temos que lembrar a parte alérgica. Então, assim, esses diagnósticos de sempre é o refluxo fazendo tosse crônica, tem que ficar atento, porque muitas vezes tem mais de uma causa, é multifatorial. E são situações que não é simples o tratamento, são presentes crônicos, mas eu acho que a ideia da endoscopia é avaliar também as situações mais graves ali pelas fotos, ver que não tem nada mais sério. Que bom então, né, Maria? Não é nada mais sério, né? Mas é sempre bom se investigar bem aí, né, os sintomas. A Beatriz Gibinski também está fazendo uma pergunta bem interessante aqui, ó, doutor. Boa tarde. Uma úlcera no duodeno, ela pode causar perfuração do duodeno? Pode. Então, vamos lá. As duas complicações mais temidas aí da doença ulcerosa é o sangramento, né? Sangramento digestivo, que as úlceras vão corroendo, pode pegar um grande vaso e o paciente ter sangramento, e às vezes pode se apresentar tanto com vômitos com sangue, como aquela apresentação clínica que o paciente acaba evacuando aquelas fezes pretas, né, que a gente chama de melena. E talvez a complicação mais temida é a perfuração, porque daí é uma complicação cirúrgica, né? Abriu um órgão oco, caiu conteúdo na cavidade, gerou uma resposta inflamatória grande e muitas vezes é um quadro sério, né? Então são as duas complicações mais temidas quando a gente tem um quadro de doença ulcerosa. Ou seja, a resposta é sim, pode sim. causar uma perfuração no duodeno e é um caso cirúrgico, como disse o doutor Ricardo. 12h44, o Marcos está perguntando aqui, boa tarde, o que quer dizer o tal de estômago alto? Esse é um termo popular, né, doutor? É um termo leigo, né? Mas é o que a gente possivelmente pensa que o paciente come aquele estômago que estufa, né? Aquela parte, aquele exame físico ou aquela apresentação clínica, o paciente fala que tem um estufamento na parte superior aí do abdômen. Então, assim, nesse tipo de situação, a gente pode pensar aí nas dispepsia funcional, nas gastrites nervosas, pode pensar numa úlcera, bem que faz sintomas de má digestão. Tem que lembrar sempre das intolerâncias alimentares, lembrar também de pedra na vesícula, que pode fazer uma notificação do esvaziamento gástrico. Então, assim, basicamente, assim, de início a gente pensa nesse tipo de diagnóstico. Muito bem, o Sidney, que ontem disse que teve uma dor muito forte, quase apagou, né? Disse que agradeceu a resposta e vai procurar o doutor lá. Depois o doutor passa o número aí do consultório, Legal. O endereço e tudo mais, para você marcar a tua consulta, tá bom? Obrigado e melhoras aí para o nosso ouvinte. Doutor, alimentação pouco saudável é fator de risco para úlcera? Assim, não é um problema maior pensando em úlcera, mas, assim, toda vez que o cara se alimenta mal, acaba exigindo um pouco mais da digestão, pode aumentar a acidez, mas a gente vê a alimentação sendo um fator de risco maior para a doença do refluxo, né? Mas, assim, se o paciente já tem uma úlcera e começa a comer tudo errado, vai aumentar a acidez e vai piorar aí a sintomatologia em quem tem uma úlcera já lá no estômago ou lá no duodeno. Legal. Doutor, quais são os exames, né, utilizados para se chegar ao diagnóstico de uma úlcera? O principal exame é a endoscopia, né? Aí cabe a endoscopia como primeira opção, porque a gente tem uma avaliação direta do revestimento, né? Endoscopia é um aparelho que tem uma câmera na ponta, um tubo flexível, que a gente acaba entrando da boca, vai até esôfago, estômago e duodeno, acaba avaliando essas topografias. Então, com a endoscopia, a gente consegue ter uma visualização direta, já consegue coletar biópsias nesse tipo de situação também, já para ver se tem relação com H. pylori, se é uma úlcera péptica mesmo, não é um diagnóstico diferencial para tumor, por exemplo. Mas existem outros exames que podem, às vezes, sugerir uma tomografia, às vezes, em situações maiores, tem um espessamento do órgão. Antigamente, usava-se exames contrastados, mas se perdeu um pouco o uso, porque a endoscopia é amplamente disponível e talvez seja muito mais fácil de fazer, mas são os exames que a gente acaba utilizando nesse tipo de situação para diagnóstico. Ô, doutor, uma gastrite, ela pode se transformar numa úlcera estomacal?
Assim, não é a fisiopatologia mais comum, né? Assim, o que acontece na gastrite é os fatores de risco para cronificação aí, em lesões depois tumorais, gastrite, atrofia, metaplasia, displasia. Mas as gastrites em geral não é o comum fazer úlcera, claro, assim, se for uma gastrite erosiva, mas aí tem correlação com o H. pylori, talvez o H. pylori seja o problema fazendo a gastrite e daí fazendo depois as ulcerações. Mas a gastrite em si não é um fator de risco principal para a formação das úlceras. E a úlcera, ela pode se transformar num tumor, doutor? Então, essa é uma ótima pergunta. Assim. Claro, o estômago sempre inflamando, né? Inflama, ulceração, cicatriz, isso sempre é um fator de risco para a formação de tumores. Porém, assim, o que a gente tem que ficar muito atento que, eventualmente, úlceras de aspecto benigno podem depois surpreender a gente e ter um diagnóstico de tumor. O que a gente recomenda sempre? Normalmente, úlceras do estômago vale a pena a avaliação de um controle de cicatrização, porque tem um percentual que pode simular aí um câncer e às vezes ficar batido. Muito bem. Doutor, 12h48, a Solange está fazendo uma pergunta aqui, ó, Solange Nunes. Boa tarde, fiz cirurgia bariátrica em 2010, ou seja, são 15 anos, né, da cirurgia bariátrica. Cuido muito bem da minha alimentação, mas ultimamente tenho sentido dor no estômago e bastante enjoo. Pode ter algum problema, alguma relação com essa cirurgia lá de 2010, doutor? Eu penso que sim, porque assim, a cirurgia bariátrica fez uma mudança anatômica ali, né? Claro, tem que avaliar como está esse coto gástrico, como que ficou a cirurgia, como que está a cavidade, o tamanho desse coto gástrico, para ver se também como que está a alimentação, os hábitos de vida, porque a cavidade fica pequena, então assim, não pode ultrapassar muito aí a capacidade que cabe ali nesse estômago que foi operado. A gente tem que lembrar também dos outros diagnósticos, tem pedra na vesícula, que é muito comum fazer no paciente pós-bariátrico por emagrecimento excessivo. Ficar atento às intolerâncias alimentares, que também entram no diagnóstico diferencial e pode fazer enjoo. Uma coisa que a gente vê muito no pós-bariátrico são os quadros de SIBO, né, de supercrescimento bacteriano no intestino delgado, até porque tem uma mudança anatômica, acaba acendendo as bactérias mais proximalmente, né? Então, às vezes pode fazer também como sintoma náusea. Então, assim, o leque de diagnósticos, sim, é possível ter muita correlação com a cirurgia e tem que ficar atento também às outras etiologias. Mesmo depois de tanto tempo, né? São 15 anos de cirurgia, o paciente ainda pode trazer alguma sequela, né, da cirurgia, algum sintoma relacionado. Ô, doutor, voltando a falar das úlceras, quais são as opções de tratamento hoje de úlceras? Então, as úlceras pépticas, né, a ideia principal é tentar bloquear a acidez. A gente faz aí os prazóis, ou tem agora as medicações novas que são os picabs, aí, que é a vonoprazana, mas a ideia é bloquear a acidez. Normalmente faz um bloqueio mais intenso, normalmente usa a medicação 2 vezes por dia, mas sempre tem que avaliar se tem correlação com o H. pylori. Então, porque se tiver o H. pylori, tratando o H. pylori normalmente já resolve o problema. As úlceras que têm relação com o anti-inflamatório, o tratamento são os pantoprazóis, os prazóis da vida, né? Então, é basicamente isso. Fazer o bloqueio da acidez e avaliação se tem o H. pylori. Legal, 12h50, você está acompanhando o Hábitos Saudáveis de hoje com o Dr. Ricardo Monte Júnior. Doutor, mito ou verdade que o leite alivia a dor da úlcera? Então, isso a gente vê muito na prática, né? A gente não recomenda isso, né? O paciente, tá com uma úlcera, tome leite, vai aliviar. Mas o leite, às vezes, faz algo mais fresco, né? Acaba neutralizando um pouco a acidez. Talvez traga um conforto aí para alguns pacientes a utilização de um copo de leite, mas não é uma coisa que a gente orienta e não vai ser um componente que vai fazer cicatrizar aí a ulceração. Legal, deixa eu mandar aqui um abraço para nossa querida ouvinte, manda o nome aí da mãe, tá, Juliana, que eu mando um abraço aqui para ela, né, a nossa querida amiga aí, a Juliana, manda parabéns para minha mãe, hoje completa 67 anos. Então tá bom, parabéns aí para a mãe da Juliana, 67 anos, tudo de bom, mas manda o nome dela aí para nós fazer, né, a homenagem certinha. Boa tarde, doutor, eu também fiz a cirurgia bariátrica em 2006, né, quase 20 anos, já mais tempo do que a outra ouvinte. É normal eu ainda vomitar, às vezes passo uma temporada sem e às vezes vai uma semana, me cuido também na alimentação. Então, como eu falei, a gente tem que avaliar, claro, pode pensar em alguma coisa inflamatória, pode pensar que tem algum outro diagnóstico diferencial, aí, intolerâncias, pedra na vesícula e tudo mais, mas a gente tem que avaliar muito bem como que está
esse cotogástrico, né, que esse estômago fica muito pequeno a cavidade, então assim, tem que ver muito bem como está a parte comportamental, ver se a paciente não está comendo demais, não está comendo muito rápido, às vezes fica mais estreita a saída do estômago, então tem que avaliar tudo certinho para entender se tem alguma coisa patológica ou se não é parte comportamental e que não está adequada. Pois é, a gente tem notado aqui que tem vindo algumas perguntas sobre cirurgia bariátrica, né, doutor? Ela é uma cirurgia que ela pode ter várias complicações, mesmo após muito tempo de cirurgia? Porque assim, muda a parte anatômica, né? A pessoa faz uma restrição, a mais comum pelo menos, né? A pessoa faz uma restrição, diminui o tamanho do estômago e faz um desvio do trânsito, né? Do intestino. Então a cavidade gástrica fica bem pequena. Os pacientes ficam com um estômago de 5, 6 centímetros de tamanho. Então o volume alimentar que cabe nesse estômago remanescente é muito pequeno, né? Então, e muitas vezes a saída desse estômago também fica estreita. Então, se o paciente come muito rápido, se o paciente come sem mastigar, tudo isso pode fazer com que o paciente não tolere a alimentação. E uma coisa que a gente vê muito nos pós-bariátricos é os dumping, que são sintomas que às vezes a comida passa mais rápido para o intestino, tem toda uma sinalização hormonal que pode fazer hipoglicemia e depois hiperglicemia. Então o paciente passa mal, dá enjoo, fraqueza, tontura, palpitação, sudorese, e muitas vezes tem correlação, às vezes pelo simples fato que a comida está passando muito rápido. E a gente tem que sempre ficar atento e orientar os pacientes que assim, a ideia é não comer muito carboidrato isolado e que consiga passar fácil para o intestino, porque vai fazer esses sintomas aí de dumping que são bem desconfortáveis aí para os pacientes. Bacana. 12h54. Boa tarde, doutor. Fiz exame, tenho gordura no fígado, estou sentindo muita dor, parece ser no estômago a dor. Também tenho gastrite crônica e muita dor. Pode ser da gordura no fígado? Não tem relação? Vamos lá, assim, a dor, pensando na esteatose hepática, assim, normalmente é uma coisa inespecífica, né? Então eu pensaria mais na topografia do trato digestivo mesmo. Para a gordura hepática, o tratamento principal é perder peso, melhora dos hábitos de vida, exercício físico, tratar as doenças crônicas. Mas se está tendo muita sintomatologia, eu penso que vale uma abordagem. Falou que tem gastrite crônica, avaliar se não tem o H. pylori, ver como está o estresse, ver como está a alimentação, para entender melhor, que assim, muitas vezes a gente organizando essa parte comportamental, o paciente acaba melhorando muito. A Suzana de Bituruna, ela é fisioterapeuta e pergunta aqui, tem como fazer essa pergunta aí para o doutor? Vamos lá. Doutor, o que você diz, né? Qual é a sua opinião sobre o tratamento com medicação de fitoterapia? Ela diz que está começando a aplicar em alguns pacientes. Então vamos lá, fitoterapia são os medicamentos que têm relação às vezes, com plantas, enfim. Então, a evidência científica muitas vezes é pequena, tem algumas situações que pode até ter uma evidência. A gente tem que ficar atento com esse tipo de situação que tem aí descrição com hepatotoxicidade, toxicidade no fígado, com alguns chás, algumas ervas. Então a gente tem que também ficar sempre atento na utilização desses medicamentos. Mas eu penso assim, que às vezes como adjuvante, eu até... Não que eu prescreva, mas assim, se o paciente está tomando, está indo bem, e eu vejo que não tem nenhuma toxicidade hepática, pode utilizar sem problema nenhum. Muito bom, 12h55. A Maria, ela está levantando uma questão aqui, doutor, que é importante a gente falar. Ela diz que o SUS diz que ela não pode mais fazer endoscopia por conta da idade. Tem alguma limitação por conta da idade para fazer endoscopia, doutor? Não, isso não existe, né? Isso não é verdade, né? Não, isso não é verdade. O que acontece é assim, o paciente que às vezes tem muita idade, muita comorbidade, aumenta o risco da realização do exame. Mas muitas vezes esse tipo de situação faz avaliação anestésica, faz avaliação cardiológica, avalia o risco de uma sedação. Se assim, uma situação séria que a gente tem que investigar, às vezes o benefício supera o risco. Eu já fiz exame de paciente de 100 anos, 99 anos, colonoscopia de paciente de 96 anos. É fácil? Não são situações fáceis. Então tem que estar sempre muito bem avaliado de quando realizar e como realizar. Lembrando que a ideia é fazer uma endoscopia ou colonoscopia quando o paciente estiver estável clinicamente, né? Então, se tem pressão, coração, do pulmão, tem que estar tudo com uma compensação para a realização. Mas é possível, assim, a idade não é um fator limitante para a realização dos exames endoscópicos. O diabético também não tem contraindicação, né, doutor? Como eu falei, assim, o que ele não pode estar totalmente descompensado, né? Uhum. Então,
mas se tiver compensado clinicamente, ou assim, estável hemodinamicamente, estável de pressão, batimento cardíaco, saturação, mesmo o paciente que está um pouco descompensado do diabetes, pode realizar o exame com segurança. Doutor, existem casos de úlcera em que é necessário cirurgia? Assim, duas situações basicamente. Primeiro, quando perfura, que ele não tem jeito, né? A úlcera penetrou o órgão, essas úlceras penetrantes, perfurou, tem que fazer rafia ou tirar uma parte do estômago. E outra situação, esse sangramento, que se tem endoscopia, não acha o foco, não melhora, começa a sangrar, estabilizar, às vezes tem a opção cirúrgica também. Antigamente, fazia-se muito cirurgia para úlcera com uma antrectomia, tirava o antro, fazia uma dissecção, um corte do nervo vago aí para tentar diminuir a secreção ácida, mas isso tem visto cada vez menos, até porque os bloqueadores de acidez são efetivos. Então, uma coisa que, assim, na minha prática clínica, eu nunca vi fazer. É uma coisa que fazia no passado, né? Legal, 12h58. Doutor, estamos em meio ao Outubro Rosa, né? O mês dedicado à saúde da mulher. Quais são, aí para a gente pegar a especialidade aqui do doutor, quais são as doenças mais prevalentes, doutor, no público feminino, quando falamos desse sistema gastrointestinal? É muito parecido com o homem, né? Mas doença do refluxo, as gastrites em geral, pedra na vesícula é mais comum na mulher que no homem. Doença de Crohn retocolite também, uma situação frequente em ambos os sexos, em que ficar atento. Câncer do intestino, talvez aí o maior recado aí para não só o Outubro Rosa, talvez o ano todo aí. Paciente com mais de 45 anos tem que fazer seu rastreamento do câncer do intestino, ou faz um sangue oculto, eventualmente faz colonoscopia, ou se viu sangue faz colonoscopia, porque na mulher, né, são basicamente 3 tumores que a gente faz uma rotina, um screening, né? A colo do útero, que faz aí desde jovem, a mama, que daí depende, 40, 45 anos, depende da situação, e o intestino. Então, esse tipo de tumor a gente não pode deixar passar, a gente tem que propor para o paciente, tem que deixar em dia, porque às vezes um simples exame pode salvar a vida do paciente. É isso aí. O mês para a saúde é todo mês, né? Seja para o homem, para a mulher, mas claro que tem todo um simbolismo aí, né?